Depois que Cher Story cruzou as pernas, o homem descobriu que a mulher não precisa ficar nua. Tem essa discussão de valores, de épocas, de costumes, de usos, e é muito interessante. Sabe, por mais que seja cruel... Não existe o bom nem o ruim. Não tem. Não tem o herói ali. Porque a peça ela foi feita justamente para unir essas pessoas, assim. A Noemi Marinho escreveu a peça, a Neide Veneziano dirige, a Taíde Arcoverde e eu compomos o elenco. A Noemi escreveu justamente pra gente, assim. Quando a Noemi estava pensando sobre esse texto, ela colheu muito depoimento seu, né, Tatá? Isso. E dessa reunião com essas pessoas que ele diz que é a Noemi Marinho, a Neide Veneziano, surgiu a ideia de trabalharmos em cima do teatro de revista, pela Neide ser expert no assunto. E daí surgiu fazer o Daqui Ninguém Me Tira, onde a gente resgata uma época do Brasil, da história do Brasil, contada através do teatro de revista, né, que era tudo ilustrado, a história social toda era ilustrada através do teatro de revista. E as vedetes, né, que era a maravilha, que era o glamour e a beleza daquela época. A gente fala muito dessas mulheres, que estão meio no inconsciente das pessoas, assim, sabe? Hoje em dia a gente já não tem mais isso, essa figura como era antigamente, mas tem várias delas, né, Tatá? Tem várias Carmen delas. Verônica, Elis Bruzi ainda estão por aí. Bibi Ferreira tá aí. Começou no teatro de revista e a gente homenageia todas essas guerreiras, né? Essas mulheres, essas deusas maravilhosas, que além desse comportamento social todo que era abordado, também tinha a figura feminina, né? Que era glamourizada, que deve ser glamourizada, porque a mulher é a natureza, né? É o símbolo maior da beleza. O personagem dele é louco por essas mulheres. Então ele gostava, amava essas mulheres, né? O Veludo, o personagem do Tatá. E ele guarda toda esses objetos, né? Que compõem o figurino, que compõem a indumentária dessas mulheres. E o personagem dele é justamente o dono daquele galpão, daquele prédio, que está precisando que esse senhor saia com todas as tralhas, como ele chama. Eu não conheço nada desse universo. Eu sou um contemporâneo, né? Eu sou um jovem de hoje em dia, não tenho relação com essas mulheres, com esse teatro de revista. E aí tem esse embate entre o novo e o antigo. Tem essa discussão de valores, de épocas, de costumes, de usos. E é muito interessante, porque o texto não é uma comédiazinha com o objetivo de fazer rir. É uma comédia, é uma tragicomédia. É uma tragicomédia, onde você ri das situações, ri dos estereótipos, mas ao mesmo tempo a gente leva uma rasteira. Agora o grande barato é que os dois personagens acabam se encontrando em objetivos. Aí vocês têm que assistir para saberem quais são esses objetivos. É isso mesmo. Não é? Eu estreiei eu estreiei praticamente numa revista. Uma revista escrita, dirigida por Ari Fontoura, chamada Na Terra do Pau Brasil, Nem Tudo Caminha Viu. Então a gente contava a história do Brasil desde primeiro a Espanha, Dom Manuel, brigando com Portugal, e aí Portugal mandando a primeira caravela, as primeiras caravelas, e a gente mostra toda essa trajetória. Aí passa o início do século, do milênio, né, de 1800 para 1900, a chegada dos portugueses, o tifo, o comércio, as modas. Aí passa por Chiquinha Gonzaga e até os dias atuais. Isso em 79, 80. Mas eu participei, porque eu comecei no Rio de Janeiro, no teatro em 75, assim, no teatro mais profissional. E a gente fazia musicais, comédia musicada. Naquela época se fazia muito comédia musicada, né? Que é a comédia que você faz, mas canta, dança, tem coreografias. O teatro de revista lançava muita música também, né, Tatá? Lançava muita música, as marchinhas de carnaval, né? Naquela época ou você ia ao cinema,
para ver os filmes da Atlântida, e ali eles mostravam o que acontecia de moderno, ou o teatro de revista que lançava logo de imediato aquilo. Samba canção, várias que a gente canta hoje em dia, que a gente ouve no carnaval, foi tudo lançado no teatro de revista. No teatro de revista. Sassaricando, imagina. E muita da moda, né? Por exemplo, o biquíni, o maiô, os tomara que cai. Tudo é meio que inspirado nesse mundo, né? Porque antes era tudo... A gente tem, inclusive no acervo, tem Heloína, que foi uma grande vedete, mora hoje em Portugal. Ela, às vezes, você está postando fotos da época dela. Então você vê que no início dos anos 60 e ainda nos anos 50, ela desfilava pelo centro de São Paulo com uma calça e um top com a barriga de fora. E todas as pessoas na rua olhando como se estivesse vendo um pavão andando. Eu digo pavão porque era uma mulher glamurosa, deslumbrante, é uma das deusas do teatro rebolado da época. E aí passar pelo centro de São Paulo, acho que com Iris Bruce, não sei, ou se foi com Joana d'Arc, eu sei que eram duas vedetes. Isso causou um escândalo. E é muito interessante para você ver a ousadia que já existia naquela época. Agora você imagina esse personagem dele que convivia com isso em choque com o meu personagem que está aí hoje, que tem na internet, que a gente abre o computador, eu vejo o que eu quiser, o que é uma barriga hoje em dia mostra, quer dizer, as relações são muito diferentes, sabe? O valor às coisas, né? Muito, a sexualidade, tudo mudou, né? Depois que Sharon Stone cruzou as pernas, o homem descobriu que a mulher não precisa ficar nua. Descobriu que a mulher pode estar completamente vestida. Um pequeno gesto já determina toda a sensualidade e a sexualidade. Só que se você não sabe o que é teatro de revista, então vai lá uma pessoa que não tem a menor ideia do que seja isso, não conhece essas mulheres, isso não vai fazer a menor diferença no sentido de entendimento da peça. Se ela conhecer o teatro de revista, ela vai ter um nível de proximidade com tudo aquilo. Se ela não fizer ideia do que seja, com certeza ela vai entender o que significou isso para o Brasil e vai se divertir, porque entendendo ou não entendendo, sabendo ou não sabendo do que se trata o teatro de revista, a peça ela usa isso como pano de fundo. O que existe no ponto de ligação entre esses dois personagens e o público, porque esses personagens são humanos. Então, independente se ele vai derrubar o prédio que eu estou morando, o convívio entre eles dois no dia a dia, ele tentando me tirar e eu tentando fixar naquele lugar, faz com que a gente passe a se conhecer, o universo um do outro. E aí começa a ter uma cumplicidade também de ideias, de comportamento. Tanto é que o final da peça é inusitado. É inusitado. Não tem certo e errado, não sabe? Não tem o certo e o errado. Nós dois, cada um... Somos vítimas de uma ideia. Exato. Temos a nossa verdade, ela é autêntica, assim, ela não é... Quando você assiste, você fala, eu entendo esse cara. Sabe, por mais que seja cruel... Não existe o bom nem o ruim. Não tem. Não tem o herói ali. Eu me lembro muito bem quando uma moça, uma garota, fosse, pelo menos, suspeitasse que ela tivesse perdido a virgindade, automaticamente ou ela ficava em casa pelo resto da vida ou ela tinha que ir para o bordel. Por quê? Porque não se aceitava na escola uma menina que não fosse virgem. Não se aceitava no cinema, na igreja, sempre era discriminada, tinha um banco. Na minha cidade eu me lembro que as prostitutas, quando iam no cinema, ficavam na última cadeira lá atrás. Tinha 2 lugarzinhos, porque o cinema era dos padres. Então era uma época que a Casa da Luz Vermelha, você quando batia na porta, ou se a porta tivesse aberta e entrasse, você via mulheres deslumbrantes, de todas as cores, de todos os estilos, e muito bem arrumadas, bem penteadas, sabe? Era uma coisa que tinha todo um ritual para você entrar ali dentro, para chegar na mulher, conversar com ela. Era uma coisa, e era tudo muito colorido, muito teatral, porque era luz azul de um lado no jardim, luz vermelha dentro do quarto, uma luz âmbar em algum lugar, uma abajur, uma letrola no canto, um disco com uma música muito melódica, muito romântica. Então tinha esses dois mundos, o mundo social e o mundo que era o mundo do bordel. E todas as pessoas que tinham dinheiro, que pudessem entrar, tinha todo também um jeito de chegar. Hoje em dia você entra numa boate, hoje, nos dias de hoje, você já não define quem é quem.
Você não sabe quem é moça, quem é mulher, que está ali trabalhando, ou se o cara tem dinheiro para entrar. Naquela época tinha um todo, tinha uma história que compunha aquilo. Por exemplo, tinha um rufião, tinha um cafetão, sabe? Cada um tinha uma função social dentro daquele universo. E a minha mãe, por exemplo, o respeito que eu tenho por ela é muito grande. A minha mãe, mesmo sendo cafetina, dona do bordel, eu nunca vi minha mãe fumar, eu nunca vi minha mãe beber na minha frente. E nunca vi minha mãe abraçar um homem na minha frente. Então, se eu conheço alguma coisa no sentido de respeito e de moral, veio da minha mãe, que era dona de um bordel. Você quer ser artista? E me levaram para o camarim. Me deram um biquíni para vestir. Eu tremia como vara verde. E me deram, eu nunca tinha colocado biquíni em toda a minha vida. Fui aprovada pelo corpo. Para ser vedete, tem que ter o corpo perfeito e ter um nome novo. Eles escolheram ali, na hora. Escolheram e me batizaram. Velour. Vivi Velour. Esse é um texto da peça. Então era assim, e quem era de menor, 16, 17 anos, e era virgem, as mães acompanhavam. Ficava na coxia. Na peça a gente aborda isso. Mamãe, eu não quero mais ser freira. Eu quero ser sapateadora. Não ganhou Miss Bangu. Não continuou, não foi Miss Brasil mesmo. Aí embreava no teatro de revista por causa do corpo. Tinha um corpo perfeito. Então tinha de tudo, como em todo lugar. A gente diz isso na peça.